Oi, bem-vindo, o pessoal já tá entrando. Eu tava assistindo a live que o nosso convidado de hoje tava fazendo, então eu vou fazer uma introdução aqui rápida pra ele dar uma respirada, enquanto o pessoal vai entrando. Aproveita pra compartilhar. Cada um que entrar aqui pode usar esse aviãozinho aqui pra compartilhar com as pessoas, porque hoje vai ser uma live incrível com um convidado que nos inspira bastante. Eu sou a Giovana, da banda dos Curumins. Eu sou tecladista, eu estudo no Quarteirão da Música, que é um projeto da Casa dos Curumins. E a gente tá em isolamento, a gente tá aqui curtindo nossa individualidade, assim, continuando estudando. Então, a gente tá com esse projeto maravilhoso de fazer as lives. A gente tá aprendendo bastante, conhecendo muita gente legal. Então, vamos entrando, pessoal. Espero que vocês gostem da live de hoje. É, Aproveitar esse momento aqui no comecinho para falar um pouco que o Quarteirão da Música tá arrecadando instrumentos para os nossos amigos que não estão conseguindo estudar. Então, quem puder ajudar, vou deixar mais informações depois da live. Nosso convidado maravilhoso já está aqui. Vou chamá-lo aqui, aguardando. Ah, bem-vindo! Olá, tudo Foi muito bem? bom ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz. Eu que agradeço. Me perdoe pelo atraso aí, mas acabou encavalando uma live com a outra. Eu tava assistindo a live, nossa, tava um assunto muito bom. A gente pode até encaminhar aqui, sem problemas. Que bom. Muito obrigado por É, ter-me. Imagina. Eu queria saber como é que tá o seu dia de quarentena. Bom, daqui a 2 dias vai bater 2 meses que eu tô em casa. E eu tento fazer o melhor com cada situação, né? Então, continua a mesma ideia de sempre, né? O que que você tem? Vamos fazer o melhor com isso. Então, isso envolve desde praticar, tocar, gravar, não tocar, conversar com as pessoas, atender as pessoas, trabalhar com as aulas via Skype, enfim, ajudar na casa. Tem várias coisas acontecendo e obviamente a gente mentalizando e emanando alguma coisa para a verdade real chegar até nós, para a gente ficar um pouco menos no escuro nessa situação toda e para que, mais uma vez, os barões da sociedade não aproveitem isso para nos escravizar mais ainda. E dentro disso, né, que é importante de estar falando com as pessoas, até dando as aulas online, como é que tem sido esse contato, mas ao mesmo tempo distante, assim, dos outros, sabe? Você tá fazendo bastante live, dando bastante aulas. Isso tem mudado alguma coisa? É, basicamente, a atividade de sair para encontrar as pessoas para tocar é o que mais muda, sabe? Então, realmente isso aí a gente tem que trabalhar a cabeça e a partir daí os outros nossas outras forças, porque é aceitar isso e colaborar com o todo, com essa limitação, mas dentro de casa você pode ver o raio de ação que você tem, né? A gente pode fazer muita coisa e eu vejo que as lives são uma prova disso. É muita coisa, muita expansão acontecendo, sabe? E pessoas fazendo parcerias, mesmo que numa live que nunca se encontraram antes, ou então que são amigos de velha data, publicando suas conversas. Então é muita coisa acontecendo junta, é muito intenso, inclusive, né? E desde, enfim, 2 anos atrás, eu sinto que a gente está vivendo um momento de como se a dualidade estivesse sendo esticada até seu máximo. Então, dentro disso, obviamente, que a luz acontece na mesma intensidade que as coisas que são trevas.
Acho que a palavra que define os nossos dias são intensidade mesmo. Que estão sendo dias intensos, né? É. E eu acho que o mais difícil mesmo também é a gente não poder tocar junto, porque a tecnologia proporciona muito, mas não proporciona tocar ao mesmo tempo. Acho que isso nunca vai Claro, ter. claro. E é bom que fique claro para as pessoas. Isso que está acontecendo de jam virtual não é a vida da música. Isso é um paliativo, uma emergência. Está fazendo bem para muita gente que ouve, que faz, mas a música não é isso. Então, dentro de uma das principais consequências que pode acontecer no nosso ramo é a morte da arte, certo? Porque se o tipo de música, mesmo rock, mesmo pop, cara, eu não tô falando só de música improvisada, a música que eu toco é improvisada, sei lá, 98% improvisada. Se você limitar essa música a gravar separado, você acabou com essa música, porque a força dela vem do coletivo. E a nossa força como sociedade vem do coletivo também. Então a gente precisa ficar esperto nisso. Não se acostumem com isso. Vamos lutar para que quando for a hora a gente se junte com segurança para continuar a possibilidade dessa música florescer, expandir e a gente chegar na transcendência que ela proporciona. Porque eficiência, que é o que alguns barões do ensino impõem, inclusive para essa música, não é transcendência, é a morte da arte. O músico não vive. Claro que a gente quer tocar bem, claro que a gente quer executar bem as coisas, mas a eficiência não é o objetivo. O objetivo é a transcendência. É acontecer coisas que você fala, hoje foi mágico, hoje foi divino, hoje foi luminoso. Esse é o objetivo de tocar junto. Né? E tem um poder muito grande que às vezes a gente subestima, né? De estar junto. Às vezes a sociedade no geral subestima um show ao vivo, subestima o que é participar, tanto tocar até assistir um show ao vivo tem uma diferença grande de você ouvir uma música. Isso é uma grande questão, porque o celular já é um isolamento que estava rolando, certo? A gente bate na tecla. Quem respirou e viveu certas coisas, eu acho que tem até a obrigação de trazer essa perspectiva na sociedade e falar, calma aí, não é bem assim. Eu respeito, acho que a geração. Eu tenho uma filha de 20 anos. A força de vocês, a sensibilidade de vocês é brutal. Ela é exponencial. Só que o contato com outro ser humano, ali, olho no olho, respirando o mesmo ambiente, faz toda a diferença, entende? Então, sabe, tocar bem nunca significou vida nessa música. Vou te citar um exemplo. Tem um aluno meu que falou, eu nunca tinha visto fulano e fulano tocar. São caras que têm nome, hein? Hoje em dia é fácil você ter nome. Você tem grana e você paga uma assessoria de imprensa. Ou você até tem uma trajetória. Você pode até ser conhecido, mas isso não quer dizer que você seja alguém que acenda a luz da outra pessoa, certo? Então esse cara falou, eu nunca tinha visto fulano e fulano tocar, fui lá assistir. Uhum. Aí ele falou, eu fui. Realmente os caras tocam muito bem, cara. E uhum. Terceiro texto. Eu não senti nada. Sacou? Isso prova para mim que tocar bem, ser eficiente, não é vida ainda. Então existem muitos estágios na música. E eu acho que eles vão sendo. Você vai vivendo esses estágios desde o começo. Se você respeita e ama a música. Se a gente já começa lidando com a música, sabendo que música não é degrau social no sentido de status. Porque eu sei sim de gente que está fazendo violão e voz para comer
e é digno isso. Ok. A gente fala de arte depois. Comeu? Então tá bom. Certo? A gente fala de transcendência depois. O importante é comer antes. Mas a questão é, se você respeita e ama a música, as coisas começam a acontecer porque você está aberto. Se eu começo a lidar com a música como se ela fosse um commodity, o meu produto, a coisa que eu vou usar para me colocar na sociedade, não vai ter transcendência. Realmente, até tô pensando aqui agora que um dos maiores desafios, assim, da nossa geração, principalmente assim, a gente da banda, todo mundo é bem jovem, a gente tem esse desafio de viver muito no celular, na tecnologia, de não se acostumar a fazer as coisas por distância. Porque hoje em dia muito se faz por distância, até antes do isolamento, sempre era, vamos gravar separado, vamos fazer isso pela internet, manda um arquivo, faz aquilo. E a gente não pode se acostumar com isso, senão a gente vai perder uma parte importante da música, né? Ainda mais nesse momento crucial. Eu acho que a gente tem que buscar realmente essa transcendência. Essa geração tá com essa ameaça. Sabe, só que não tem fórmula para transcendência, porque já se eu não tenho controle sobre a música, a transcendência acontece. Eu tenho que criar condições para isso. Eu tenho que estar bem tocando, sacou? Que nem eu vou conversar com você aqui, não dá para eu conversar com você bem louco, saca? Eu tenho que estar inteiro. Por quê? Porque eu tô disposto para essa conversa chegar onde ela tem que chegar. E eu não tenho o mínimo controle sobre isso. Tocar é a mesma coisa. Sim, acho que a nossa vida reflete na nossa música e não tem como separar. Acho que eu admiro pra caramba assim, o seu discurso nesse sentido. De buscar autenticidade, assim, para quem está começando, é muito importante isso. Acho que é fundamental. O que eu gostaria de comentar é que o discurso ele nasce da ação. Eu vi um vídeo, eu tenho um filme sobre um cara que chama Gurdjieff, que o pessoal da yoga manja esse cara, ele é enfim, um cara, um buscador espiritual, tal. E não só isso, enfim, o cara escreveu uma obra extensa. E tem um livro dele que fizeram um filme. Nesse filme, chega um momento que ele tá na busca dele, ele quer ir para uma irmandade lá e tal. E aí ele para numa outra irmandade antes da onde que ele quer ir, e o cara fala assim: a qualidade do que se fala depende da qualidade de quem está falando. Então o que eu quero dizer com isso é que a gente vê por aí alguns caras que até pegam o que você falou numa entrevista e usam. Eu já vi isso. E tudo bem, né? Os caras estão espalhando coisas boas, mas o impacto é outro. Por que tem caras que na música ele toca determinada coisa e você tem um impacto? E outro cara tocando a mesma coisa, as mesmas notas, no mesmo ritmo, com o mesmo equipamento, no mesmo lugar, com os mesmos músicos, não vai ter o mesmo impacto. Por quê? Porque a importância do discurso também está na importância de quem está passando ele, né? Nossa, é verdade isso. Tem uma pergunta da Isso para mim é um... Estela Ah, sim. aqui, que eu acho importante, que pergunta um pouco do seu começo na música. Que aqui o papo tá bom, eu até esqueci da pergunta fundamental. Como é que você começou na música? Conta pra gente. Eu... ah, minha mãe estudou piano e tocou acordeon, mas eu nunca vi ela tocar nada. Meu pai fez o conservatório, estudou violino, mas ele não pôs em prática isso. Já o meu avô tocava violão muito bem, e o meu irmão tocava guitarra, e eu, muito menino, já vi ele nesse movimento de formar bandas, tocar em casa e tal. Então, acho que antes de eu começar a falar, eu já ia na vitrola e ficava rodando os discos. Ia destruir vários discos fazendo isso.
E então a minha relação com a música, minha mãe me conta que começou assim. É, e começar a tocar mesmo, eu acho que eu comecei a querer tocar com 6 anos. Hoje eu tenho 48. Só que o meu começo na música é hoje. É todo dia. Porque eu me sinto a cada passo no caminho, eu me sinto mais ignorante. E a cada dia eu sinto que eu estou começando de novo, de alguma forma. Entende? Então, você sabe disso, né? Muitas vezes você vai conversar com um cara que já tem cabeça branca e ele quer te colonizar, saca? Ele quer impor os dogmas dele. E eu acho que um encontro entre dois seres humanos não é para isso. É para um liberar o outro. Porque de colonização e opressão já chega o que colocam para nós todo dia, como sistema. Então, quando eu reparo que ao mesmo tempo existe um acúmulo desses anos, junto com essa sensação de começar de novo todo dia, isso me deixa bem mais leve e mais agradecido e mais, talvez mais apto para manifestar a coisa. Não, isso é admirável, porque na nossa trajetória tem aquele conflito entre eficiência, referências e autenticidade, né? Como é que você encontrou, assim, se encontrou na música e manteve quem você é durante esse tempo que você já vive disso? Eu preciso me purificar todo dia, saca? Se eu falar para você que eu cheguei em tal ponto, seria. Meu organismo vai dar um coice em mim se eu falar isso. Então a questão. Por exemplo, se tem pessoas que ouvem eu tocando e falam, eu tava ouvindo negócio, eu saquei que era você, eu fico feliz com isso, mas isso não é um objetivo, isso é normal que seja assim. Entende? Por que os guitarristas. A primeira coisa que você nota, na maioria dos guitarristas que estão tocando jazz, né? Ou música instrumental, você percebe uma padronização, principalmente por causa do Jazz Education, que é um negócio que vem da universidade única dos Estados Unidos, que é reproduzido em tudo quanto é lugar, porque é o método único, é verdade única, e a gente sabe muito bem o problema da verdade única, certo? Se chama totalitarismo, fascismo. E isso é totalmente contrário ao pensamento autônomo. Agora, você falar de música sem pensamento autônomo, é você pegar o potencial individual e acabar com ele. Então, quando eu vejo uma pessoa que ela imita o Pat Metheny, que é, que é, um, que é um dos padrões, fecha o tone da guitarra, toca as frases parecidas, tem escolhas parecidas, eu falo, eu não quero isso. Então, quando eu comecei a tocar ao vivo e comecei a ir nos lugares e ver as pessoas tocando, eu falava, esse cara tá imitando o Scott Henderson, esse cara imita o Benson, esse cara imita... Eu falei, eu não quero isso. Só que isso é normal. Seria o normal. É que nem você, quando você liga para uma pessoa e ela te conhece, você liga de um número privado e você fala alô, ela já sabe que é você. Isso é normal. Quando Então, a gente perde... Continua, por favor. Então, a questão da autenticidade, mais uma vez, se o cara chega já com cabelos brancos, ele começa a colocar isso como conquista e bater no peito e defecar regras, ele está perdendo uma oportunidade de expansão. Então, o que eu acho, o que eu sinto é que a autenticidade é simplesmente você lembrar que você é você mesma, você é um ser único. Então, esse exercício, Giovana, é de todo dia eu falar como eu sinto isso. Então, é uma descoberta, é um
abrir a picada no mato com o facão todo dia. Então existe um acúmulo, mas também existe esse trabalho de todo dia. E talvez isso seja uma das coisas mais bonitas desse caminho, né? Dentro da música, onde tem muito essa questão de você, vamos ser igual tal pessoa, eu quero ser igual esse músico. A gente acaba perdendo pessoas, músicos que seriam eles mesmos no caminho, né? A gente acaba perdendo a autenticidade das pessoas, né? Por causa desse negócio de produtividade, de alcançar certo patamar, se comparar. Acho que volta lá naquele assunto da internet, da rede social, a questão da comparação, que também afeta a música, né? Se comparar com o que a gente vê na internet, com os músicos que a gente vê. E aí isso fica muito mais latente por causa da alta taxa de informação o tempo inteiro que a gente se sobrecarrega. Talvez tenha uma chave aí que, enfim, nesse pouco tempo que a gente está conversando, mesmo à distância, você vai exercer influência sobre mim de algum jeito, certo? Só que quando eu ouço alguém que eu admiro, é claro que num processo de vida, pode ser que você queira imitar essa pessoa, lógico. Só que tem uma coisa. Quando você se lembra que você é você e você é um ser único, você saca o seguinte: eu não quero ser essa pessoa, eu não quero falar como ela fala, eu não quero tocar as frases que ela toca. Eu quero esse nível de profundidade, esse nível de devoção à música. Aí eu acho que é uma chave importante. A diferença, né, entre você falar, nossa, esse cara toca tão bem, eu nunca vou chegar lá, e pensar, não, esse cara toca muito bem, eu quero me inspirar para continuar estudando, sabe? Porque aquilo te traz Claro? força, não traz bloqueio, porque às vezes a gente se bloqueia, né? Sim. É, Tem uma pergunta do meu professor lá do quarteirão, o Luiz, que ele perguntou: no início dos estudos, não é necessário ter referências e imitar os outros? Não é uma das etapas importantes para obter o autoconhecimento? deixa eu só ler aqui porque eu acho que eu perdi alguma coisa. Ele falou: no início Tá, dos mas estudos, não é tá, necessário ter referências. é o Luiz Cláudio, né? Isso. Sim, você começa imitando seus pais. Você começa a falar porque tem gente falando do teu lado. Então, mas até quando? Entende? Então, Quando você fala de construir, né, as coisas. sim, agora, sabe, por exemplo, quem tem aula comigo? Quem tem aula comigo, eu não adoto esse currículo da universidade da verdade única. Não, porque isso não está funcionando. Porque esses caras, mesmo essa universidade gringa aí, ela usa sempre a meia dúzia de caras como marketing, que são eles mesmos, que passaram por lá. Só que aí a minha pergunta é: peraí, bicho, e a turma de 2016, de 2017? Cadê? Então, eu sei, lógico que não dá para julgar coisa assim, porque às vezes o cara faz uma faculdade dessa, ele tem grana pra caramba pra estar lá, ele vai, volta pra cá e abre um restaurante e acabou. Ninguém é obrigado a ser músico. Mas, esse método, tipo, transcreva 3 solos para a semana que vem, da onde vem isso? Não é muito mais humano e razoável e construtivo você falar para a pessoa assim, ó, ouve os caras que você gosta, na hora que você sentir vontade, você tira ou uma frase ou até um solo. Mas é você que decide isso. Então, a questão, eu não vou ficar fazendo apologia, é isso aí, nós temos que imitar as outras pessoas. Não, a gente sabe que é assim que acontece. O que eu acho que é importante é ressaltar outra perspectiva. Eu sei que todo mundo começa imitando alguém. Vamos falar da outra coisa? É isso que eu estou propondo aqui. Eu acho que até para quem, principalmente para quem é professor, tem que achar esse equilíbrio de você saber que construir, conhecer as bases, por exemplo, na guitarra,
que você tem toda a questão da técnica, das formas, aquelas coisas que são usadas muitas vezes, aquilo te liberta para pensar por si só depois. Você tem que ter aquela construção, não adianta você inventar do nada, né? Tem aquela construção, mas é um equilíbrio, né? Sim, e nenhum de nós está falando que não, né? A gente tem que estudar, sim, e eu lembro que no site do Sonny Rollins, que é um dos maiores improvisadores, pelo menos que eu já ouvi, e eu não estou ranqueando pessoas, né? Estou falando de profundidade. Tinha uma Frequent Asked Questions lá, FAQ. Sonny, o que você estuda? A resposta dele: tudo. Só que aí é que tá. Tudo, mas você não consegue estudar tudo durante uma tarde. Você está aberto ao que você tiver que estudar. Só que você vai estudar uma coisa por vez. Outra coisa, eu acho que a educação ela deveria servir para construir e incentivar o pensamento autônomo e não robôs que rezam na mesma cartilha para fomentar o mercado de trabalho. A gente sabe que tem um monte de gente capaz de tocar fundo musical num almoço, a gente sabe disso. Só que qual é o seu potencial? Será que o nosso potencial é para isso? Vamos fazer esse trabalho de tocar no almoço? Vamos. Vamos tocar na banda de baile? Vamos. Vamos acompanhar o artista contratado da grande gravadora? Vamos, até o ponto da gente perceber que eles estão ganhando 30 vezes mais do que você ganha. Ou mais, ou 50. Vamos. O trabalho é legal, desde que você esteja consciente. Consciência. Mas a questão aqui é, o que você sente que te realiza? Vai para isso. Sacou? Então, nosso objetivo não é, talvez, da maioria das pessoas, não sei, eu não posso falar pelos outros, mas eu não senti que o meu objetivo era tocar fundo musical em almoço e tocar jazz. Eu não chamo que eu toco de jazz. Eu chamo de vá ouvir. Então tem uma série de coisas que não são faladas e elas precisam começar a brotar na sociedade através das discussões. E eu acho que eu estou disponível e eu quero também direcionar as minhas energias para esse tipo de atividade, que é abrir perspectivas. Porque gente fechando perspectiva tá cheio, né? Exatamente isso que você disse. E essa questão de não rotular a sua própria música traz alguma implicação, assim, quando você está apresentando seu trabalho, ou acaba sendo uma vantagem, assim, não rotular como jazz? Nós estamos numa experiência dual, né? Então, eu sei que tem gente louquinha para eu rotular o que eu faço. E eu não vou dar esse prazer, porque não combina comigo. O rótulo já foi falado lá atrás. O próprio Charlie Parker, Miles Davis, eles detestavam a palavra jazz. E eu vou te falar, eu detestaria ter que falar, eu toco música instrumental brasileira, ou qualquer outro rótulo. Eu nasci no Brasil, moro no Brasil, eu amo várias manifestações artísticas, não sou um cara sectário, só que na hora que eu vou tocar, a guitarra é o final do funil, onde vai sair quem eu sou, como eu vejo o mundo. Então eu preciso rotular isso? Não, não quero. Eu me dou ao direito de não rotular o que eu faço. E isso possibilita que talvez eu até possa, através de não me limitar em rótulos, talvez isso possibilite até de eu respeitar mais o momento. Respeitar mais o que cada momento pede para eu tocar. E como que é isso na hora de compor? Porque quando você vê a música como algo universal, você acaba não se prendendo num gênero, né, na hora de criar. Você leva isso para suas composições também? É,
a partir do momento que chega uma ideia, eu preciso entender o que ela quer de mim. Então eu não tenho um método para compor. Eu tenho algumas técnicas que eu uso às vezes quando necessário. Só que cada melodia é uma mensagem diferente do universo. E eu preciso deixá-la florescer. Vai ter a minha influência no processo, lógico, ela está vindo para mim. Mas eu preciso deixar aquela influência, eu preciso deixar aquela melodia chegar no seu potencial. É a mesma coisa, você vem tocar comigo. Se a gente for tocar junto, eu preciso te dar condições para você ir caminhando para o seu potencial. E não o contrário. Entende? Então, a mesma coisa na hora de compor. Se eu falar para você, eu componho de tal jeito, putz. Entende? É estúpido. Fecha, eu preciso abrir. Cada melodia, e é literal isso que eu estou falando para você. Eu acabei de compor um tema e usei um negócio lá. Pô, o B eu vou fazer essa melodia do A ao contrário e ele abriu uma puta porta para mim. Legal. Aí vem a próxima melodia, que é uma outra música. Eu não vou aplicar aquela técnica, não vai dar. Muitas vezes não vai dar, não é. Música, para alguns é, né? Mas música está longe de ser algo que se realiza quando você lê um manual sobre como montar uma mesinha, né? Então, é preciso, na hora de compor, eu preciso sacar qual é o espírito daquela melodia, para onde ela vai me levar. Eu não tenho controle sobre a música, ela me controla. Uma vez um grande músico falou para mim, eu quero ser um bobo da música, eu quero que ela faça comigo o que ela bem quiser. E eu acho que esse é um dos ideais mais nobres. Nossa, uma vez eu virei pro meu amigo e falei pra ele que a música, ela é tudo pra mim, já virou o que me controla mesmo. Eu sigo a música. É como se fosse uma musa, sabe? E aí até riram da minha cara, mas eu concordo. É, você chega num ponto que você vê que você não controla o que você vai fazer. É realmente o que você disse de todo dia, você tá descobrindo coisas novas. Principalmente pra mim, que tudo. Eu ainda tô no começo, sabe? Pra mim é tudo tão, tipo, impressionante, assim. Isso é bem interessante. E. É, e é uma coisa que ela só expande, entende? O seu respeito pela música e o seu amor pela música só aumenta. Entende? As coisas que a gente ama, elas são expansão. E o que não é para estar na tua vida que começa a te fechar e te limitar de um jeito a te distanciar do teu potencial, entende? Isso vai desaparecer, deve desaparecer. Vai ficando na vida o que nos constrói, o que nos ilumina, o que traz luz, não só pra gente, mas quando a gente compartilha isso com o mundo. E eu quero só citar uma coisa aqui. Esse papo que a gente está tendo, muita gente pode falar, isso é filosofia. Não, para mim isso é a coisa mais prática. Por quê? Essas coisas me ajudam a tomar as decisões mais práticas. O que está por baixo, em cima, do lado e dentro das notas. A gente, o que a gente não é. O todo, né? Porque não é só a gente. Tem um cara que chama Krishnamurti, ele fala que o pensamento de uma pessoa é limitado, porque ela vai basear o pensamento dela nas experiências dela. Como é a experiência só dela, é limitado e, portanto, vai ter conflito. Então, quando a gente fala da música, a gente está falando de uma força que é desconhecida para nós. E ela ajuda a gente a se conhecer e a gente a aflorar, entende? E mais uma vez, para mim isso não é filosofia, isso aqui é prática. Isso eu não consigo falar de coisas mais práticas. Ah, mas fala das notas. Bicho, beleza. As notas, eu mando e-mail para você e tá tudo certo. Agora a ideia toda, como é que eu vou analisar um solo teu e facilitar o teu caminho para você continuar indo pro teu potencial?
É É o preciso que você muito falou. diálogo. Eu preciso realmente ouvir o que você toca. Entende? Então, as pessoas que querem falar só das notas, legal, elas, para mim, elas às vezes elas estão mais querendo um manual de como montar uma mesinha do que expandir. O primeiro workshop que eu fui e que o cara não falou um nome de escala foi do Joe Zawinul, que é um pianista que tocou com o Miles Davis e é o cara do Weather Report. Ele não falou um nome de escala, ele não deu nenhuma solução. No entanto, foi o primeiro workshop que eu fui e falei, ah, entende? Então, quem tem ouvidos, que ouça. O discurso vem da ação, né? Não tem outro jeito. E, Mais uma pergunta do Luiz Cássio. Ele disse assim: você ouve muitos guitarristas atualmente? Isso ajuda no seu aprendizado de que forma? então, seguindo a lógica do que eu falei antes, quando eu comecei a sair por aí e vi os caras imitando guitarrista, seria um erro eu cair na mesma pista que eles. Então eu comecei a ouvir saxofonistas, música clássica, música indiana. Eu sempre ouvi de tudo, né? O Walter é o nosso pássaro, ele tá bem intenso agora. Então, o que me liberta são novas possibilidades, novas perspectivas. Tem guitarristas que eu amo desde sempre. Só que eu não fico ligado à cena de Nova York, quem é o cara. Muitas vezes, a maioria delas, a massiva, é sempre uma decepção. Porque os Estados Unidos estão vendendo um pacote de turismo e um pacote ideológico falando que lá sim, você precisa estar lá, você precisa ser de lá, senão não. Entende? Eles estão vivendo o sonho americano faz 60 anos já. Sei lá, 60, 50 anos, eles estão vivendo do sonho americano. Então a gente precisa tomar cuidado. Então, eu estou aberto. Se eu ouvir um cara que é maravilhoso, porra, que vai ser maravilhoso para mim. Só que não é o que o Jazz Education vem proporcionando, que é a única fonte de onde saem as pessoas. Então é lógico que sempre vai ter alguém tocando bem, mas eu sei que ele não perguntou isso, tá? Mas eu tô incluindo a pergunta de algumas pessoas. Que às vezes os caras querem que a gente tenha ícones, né? Qual é o novo ídolo? É como se as pessoas elas quisessem substituir o pai delas toda hora, entende? E acho que a individuação não inclui isso. Eu quero ouvir coisas que abram a minha mente e que reforcem o meu propósito. Então, se eu ouço Hari Prasad Kaurasia, que é um flautista indiano, ele reforça o meu propósito, porque ele me mostra a devoção dele em vários sentidos. Quando eu ouço qualquer solo de Sonny Rollins, eu paro, eu ouço um solo, porque aquilo me alimenta por meses. Então eu não sou um consumidor contumaz de guitarristas. E talvez eu nunca tenha sido. Mas eu sei. Se eu ouço Barney Castle, eu sei que é ele. Se eu ouço Wes Montgomery, eu sei que é ele. Se eu ouço o George Benson, eu sei que é ele. Se eu ouço o Alan Rosworth, eu sei que é ele. Se eu ouço o Hélio Delmiro, eu sei que é ele. Se eu ouço o Heraldo e o Toninho Horta, eu sei que são eles. Mas eu preciso expandir. Então, talvez as minhas maiores influências sejam não guitarristas. Isso junto com todo o agradecimento que eu tenho a todos os guitarristas que eu já ouvi e que eu ouço e que eu vou ouvir ainda. Isso é bem prático também, né? Para qualquer músico. Acho que a gente não pode também só ouvir o nosso instrumento, ficar daquela linguagem o tempo inteiro, porque a música ela é o todo mesmo. A gente acaba evoluindo muito mais se dando a ouvir tudo, né? Eu te agradeço muito por essa observação, porque, enfim, a cognição talvez seja um dos nossos grandes problemas hoje, né? A capacidade de cognição. E, e você poder conversar com uma pessoa que entende
que quando você não está dando uma fórmula prática, talvez você esteja sendo muito mais prático falando de princípios, é muito raro hoje em dia. Então, que as pessoas aproveitem essas lives com você e com vocês. A gente tá aproveitando muito também. A gente sempre. É muito bom estar conversando aqui. E assim, se você quiser tocar uma música também, sinta-se à vontade, porque te ouvir seria muito bom. Então, se você quiser, tem algumas outras perguntas aqui, mas a gente pode dar. Você tocar Eu, pra gente e depois continuar. eu amo tocar e tem muita coisa disponível que veio de processos reais, disponíveis. Eu gostaria de agora, eu amo tocar, mas eu gostaria talvez de dialogar com essas pessoas que estão falando aí, porque nós temos quanto tempo mais? É, agora são 5h45. Ainda tem É, mais de 40 minutos, né? são 5h45? Não, Isso. mas Ah, é não. que as lives estão fechando com menos de uma hora. É Nós temos verdade, é 15 verdade. Então a gente tá chegando. Ainda tem 15 minutos, né? É, Tem é, uma pergunta da Ana que é muito interessante. Eu gostaria que você pudesse responder. Ela disse assim: você acredita que a música instrumental de improviso livre é uma provocação de autenticidade e abertura para esse transcendental? Pode falar um pouco de como rola? eu não, para mim a transcendência não está na estética escolhida, ela pode estar na abertura de quem está tocando. Eu posso tocar Garota de Ipanema e ter um momento divino na minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Como já aconteceu. Eu posso estar tocando um blues, que é considerado uma coisa básica por algumas pessoas, que eu acho um erro. Eu acho não só um erro, mas eu acho uma estupidez isso. Porque se você for tocar o blues, ou então se você for tocar, sei lá, maracangalha, ou se você for tocar So What, que é uma música que tem dois acordes, é profundo. Ou seu discurso é real e honesto, ou não adianta você se cercar. É tipo assim, se um cara tocar Giant Steps e acertar as notas, ó, legal. Só que, cara, faz uma introdução para Inútil Paisagem, por favor. Entende? Quem são as pessoas que vão ser aptas a se jogar nesse precipício e ter prazer e expansão com isso? Sacou? Então, eu não limitaria a coisa nem para improvisação livre ou que possam chamar de free ou. Não. Se você ama música, você está arriscado a experiências não ordinárias. E só mais um exemplo para ilustrar isso. O Wayne Shorter conta que numa entrevista perguntaram para o Ray Charles: poxa, você transita por vários gêneros e tal. Como que é isso e tal? Aí ele falou, ele iniciou a resposta assim: bom, se você ama música, e aí ele ressaltou: se você ama a música, sacou? Ah, realmente. Tem tantas perguntas assim, porque eu acho que tudo se pode refletir, né? E quanto mais você reflete, mais perguntas surgem, né? Acho que a vida é bem isso. Quanto mais você admite que não sabe, mais você vai aprendendo e vai vendo que não sabe mesmo nada. Então, É, é, é pode meio falar. paradoxal, porque, de fato, eu me sinto realizado na música quando eu estou obedecendo o que ela manda eu fazer. Entende? Agora, eu não vou obedecer o que o homem e as suas leis antinaturais mandam eu fazer. Eu não vou fazer. Porque a música ela vem da natureza. A música não é um processo sintético. Tem a influência do homem, mas com o ímpeto do homem, enfim, sei lá, podemos dizer a vontade de potência. Eu não sei, eu não manjo tanto disso para falar, mas tem um cara que ele afirma assim: as leis da música são as leis da natureza.
E um dos pontos que você pode provar isso, quando você ouve um take seu tocando, você tem dois takes para comparar. Você vai gostar mais do que você descrever como. Acho que esse take ficou mais natural. Entende? Então, para mim, quando eu mais me realizo na música é quando eu estou obedecendo o que ela manda. Ou o que o Beethoven chama de inevitável. Ele fala, a música é o encontro com o inevitável. Quantas vezes a gente se encontra com o inevitável tocando? E esse momento é divino e você não vai esquecer nunca mais. Se É isso que nos permitindo que a alimenta. gente encontra, né, esses Oi? momentos. Se permitindo que a gente encontre esses momentos, eu acho. De Sim. estar E a aberto, gente, né? e a gente não tem controle algum sobre se eles vão acontecer ou quando eles vão acontecer. Então é um ato de fé. Ó, eu estou aqui a seu serviço. Isso me lembrou, eu também não entendo muito de história, mas a música sempre foi uma questão da ciência, dos braços da ciência, que era da aritmética, matemática, música e geometria, né? E sempre foi visto como até uma questão religiosa, né? Porque tinham as religiões que estavam acontecendo e quem eram os matemáticos, os professores, valorizavam a música nesse sentido da força da natureza, né? Então, acho que isso carrega até hoje, a gente não pode esquecer disso. Sim, agora vamos fazer uma ponte para a realidade do cara que quer estudar, por exemplo. Onde está esse elo com essa força que é mais natural do que sintética? Para mim, a música não é um apertar ligado e desligado. A música não é, ela não funciona como se fosse um micro-ondas. Ela não trabalha para mim. Nós trabalhamos em parceria. Eu preciso dela como expansão, porque ela é infinita e profunda. Só que ao mesmo tempo, ela precisa da materialização que vai se dar através de mim e de você e de um grupo. É uma parceria. Eu pelo menos vejo assim. Não quero fechar as coisas, mas eu estou dando essa imagem. Então, onde está esse elo para quem quer começar a estudar e tal? É o seguinte: se alguém chega para você, rotina de estudo, faça meia hora disso, será? Cada dia tem suas necessidades. Então, onde está o nosso elo com o divino da música, com o real valor da música? É prestar atenção no que a gente sente. Eu acordei para tocar hoje e eu sinto que eu tenho que ir por aqui, então vai. Eu estou gravando e eu sinto mesmo nos meus ossos que eu tenho que tocar isso, toca isso. É a melhor escolha que a gente faz, é obedecer o que a gente sente. E a música é tão poderosa que ela é transformadora aí também. Porque a partir do momento que a pessoa começa a entrar em contato com o que ela sente, ela começa a entrar em contato com a natureza dela, e isso é revolução. Você não vai consumir qualquer coisa que te falarem depois dessa consciência. Você não vai aceitar qualquer imposição que te colocarem depois dessa consciência. Então, para mim, a consciência, se você ganha consciência na música, você está ganhando na vida. É por isso que a música é tida só como entretenimento. É tida só como commodity. Porque para o sistema é péssimo que tenha qualquer pessoa que tenha um pensamento autônomo. E a música dá isso. Nossa, isso é muito importante e é muito assim poderoso também. Eu vejo isso na minha vida e nos meus amigos, que a música tem sido questão de autoconhecimento, de empoderamento, de poder estudar música pra gente é um privilégio, a gente, tipo, conquistou e construiu coisas pra vida através da música. Não foi assim, a gente quer virar Sim. só artista. A gente é quem, a gente já nasceu, assim, a gente conseguiu ter mais força do que a gente já é através da música. Isso é bonito demais, sério. Eu acho que esse negócio, porque, assim, eu vivo com a minha esposa faz 26 anos. E, e acho que uma relação
ela tem essa coisa de você aprender direto um com o outro. E ela sempre me trouxe pro. Não porque ela colocou isso como regra, mas eu observando, ela vai pelo que ela sente. Isso é poderoso. Então, eu aprendo e eu reforço isso todo dia, entende? Então, se a gente se permite isso. Você estudou, certo? Você estudou. Vai tocar? Sonny Rollins mesmo fala, não adianta você pensar na hora. Toca. Sacou? Só que aí que tá. Tem uma coisa que você não é exatamente um ser espontâneo no sentido de ser um babaca que destrói o discurso do outro. Um amigo meu, uma vez, viu eu tocando com um trio e ele falou assim pra gente: vocês não são espontâneos. No seguinte sentido: vocês estão espontâneos no que vocês fazem, vocês sentem, só que quando o outro tá tocando, você tá ligado nele. Você tá tocando em função dele. Então tem muita coisa para se falar sobre música e como ela traz transformação na sociedade e transformações palpáveis no nosso dia a dia e na nossa evolução pessoal e coletiva. E eu acho que isso aqui é uma oportunidade de ouro. Eu te agradeço muitíssimo, agradeço a Ana Paula e todo mundo. Eu quero conhecer o projeto aí, tá? Quero conhecer assim que for possível. Vamos fazer coisas juntos, por favor. Som e conversas. Eu me disponibilizo agora, oficialmente aqui. Não, você tirou as palavras da minha boca, eu já ia falar para reforçar esse convite, que assim que for possível, as portas estão abertas lá do quarteirão, da nossa escola, a gente quer muito te receber, vai ser muito bom. Assim, sua visão é única, ajudou. Acho que esse papo foi muito bom, assim, dá vontade de continuar conversando. Então eu espero que a gente continue isso, vai ser maravilhoso. Disponha, por favor. E eu achei que quando você está disposta a trocar e receber, e também quando você está num processo honesto, você possibilita, você libera o discurso do outro, você faz com que ele vá mais longe. Então foi isso que acontece aqui, entende? Eu não estou copiando e colando o discurso de outras lives ou entrevistas. Você possibilita que eu vá mais fundo nas coisas. Então, obrigado por isso. Putz, eu que agradeço muito mesmo. Foi muito bom. Tem uma pergunta que acho que é pertinente, assim, antes de acabar, que o Luiz perguntou: como você estrutura a sua aula segundo as suas ideias da transcendência na arte? Eu passo o material que eu tenho que passar de acordo com o desenvolvimento e capacidade que eu vejo da pessoa. Não tem um cronograma fixo, mas tem um método. E eu falo da transcendência, mas eu não pedagogizo sobre ela. Seria estúpido, seria matar a transcendência. Então, eu falo da transcendência como realidade possível, só que eu não pedagogizo isso. Eu passo as ferramentas, eu analiso o que a pessoa toca, eu tento colaborar para que ela vá no potencial e nas forças dela, eu tento aumentar as possibilidades e perspectivas, e eu tento fazer com que a aula seja expansão o tempo todo. Mesmo se a gente estiver falando de uma escala, um acorde. Então, em poucos segundos é difícil você falar de um método. Mas o meu método não é um caderninho, ele é... As aulas, elas funcionam para mim como parte harmônica da minha vida, tocando como pai, como marido, como filho. E obviamente eu erro e aprendo. Mas a aula, eu acho que a gente precisa ter mais fé no que a gente sente que tem que passar na aula. A gente não precisa estar dentro de padrões impostos
por quem não toca, entendeu? Quem está impondo padrões na música são os caras que não tocam. Olha que loucura, né? Então, vamos acreditar no que a gente sente, mesmo dando aula. Porque pode ser que você abra portas importantíssimas e traga aquela pessoa para a música e libere o caminho daquela pessoa para a música. A gente precisa iluminar os potenciais, né? Acender o potencial. Como um professor é importante, né? Na questão de perceber o caminho de cada aluno também, né? Eu acho que não tem um caminho para todos, assim, que eu vou usar esse método com todos os meus alunos. Claro. Porque não vai funcionar, né? Tem que conhecer o Eu, indivíduo, valorizar quem ele é, né? eu tenho um método, só que ele funciona mais como princípio do que tábuas da lei de dogmas. Eu preciso ouvir o que a pessoa. Em italiano, ouvir é sente, né? Ouve, sente. Eu preciso sentir o que a pessoa toca e conversar com ela. E eu vou sacando por onde a gente vai. Então existe um método, mas ele é perfeitamente adaptável para cada pessoa. Então, e eu não estou nem fazendo autopropaganda aqui, obviamente estou respondendo a pergunta, mas é como eu te falei sobre o lance da autenticidade, é o mínimo. Isso é o mínimo. Então você vê como o ensino geralzão aí tá longe, né? Realmente. Isso tem a ver com a educação no Brasil como um todo, né? Que também afeta muito a nossa educação musical, né? Aí Total. só nisso já dá muito debate, muita questão, muita reflexão que os professores aqui que estão vendo a live, então todo mundo tem que estar junto para pensar nisso, né? Eu estou disposto a trocar essa ideia sempre e ela muda tudo. Às vezes eu já tive conversas com pessoas, a pessoa me falou uma frase e aquilo não é que mudou minha vida, mas aquilo me reforçou o meu propósito, sacou? Por isso que é importante conversar. Com certeza. Mais uma vez agradecer. Acho que ainda tem um tempo porque a gente não começou exatamente às 5 horas. Mas vai acabar e eu quero agradecer por você ter participado desse momento. Foi assim crucial. Acho que cada encontro que a gente tem é muito importante, assim, tem que deixar realmente a conversa chegar onde ela tem que chegar. E a gente vai usar isso até nas próximas entrevistas com as próximas pessoas que a gente conhecer. Pode ter, tipo, me enriqueceu muito, assim. Vou sair daqui pensando bastante. E para quem quiser, né, conhecer mais a banda dos Curumins, conhecer mais o seu trabalho, fiquem convidados aí e que a gente se encontre em breve. Pode, se ter mais alguma consideração, os últimos minutos aqui são seus. Foi um grande prazer e eu agradeço muitíssimo por essa conversa. Vocês, jovens, e principalmente com essa sintonia, são uma força importantíssima, não só na música, mas na sociedade. E essa troca entre gerações diferentes, ela precisa acontecer cada vez mais. Porque muita gente da minha geração tá viciado em querer mandar e querer, agora é a minha vez. Não, eu quero estar junto num grupo. Eu quero fazer parte do grupo. Eu não quero, entende? Ficar de cacique do grupo. E tem cara que assume esse personagem e eu tô fora, porque isso não dá em nada. A troca é importante. Então, uma conversa dessa me mostra isso. Foi uma troca. E, e eu me beneficio muito disso. Eu toco com pessoas de 20 a 72 anos, manja. Então, a, a, a música está aberta. Basta respeitá-la e amá-la.